A Bíblia foi escrita por católicos e para os católicos. É verdade. Só existia a Igreja Católica. Primeiro começa por aí. Só existia a única Igreja de Cristo. Sim. Primeiro existiu a Igreja, depois a Bíblia. É a Igreja Não é? que fez a Bíblia, não a Bíblia que fez a Igreja. Exato. Não é? Muita gente que foi a Bíblia que fez a Igreja. Aí que está a visão protestante. Não Ao é? contrário, é a Igreja que Exato. compilou a Bíblia. Exato. Então aqui que está a realidade. Como é que essa Bíblia que o senhor carrega debaixo do braço existe sem os bispos da Igreja Católica? Esse é o problema. Por quê? Porque esse pessoal protestante acha que a Bíblia caiu do céu de paraquedas com zíper e tudo. Né? Eles acham. Por quê? Porque durante A fase Constantino estava chegando ao final, mas suas ideias quanto à religião que criara deveria perpetuar-se. Talvez Constantino tenha imaginado em fazer um livro, escrevendo seu relato de vida e seus pensamentos quanto à religião cristã e mantê-los para a posteridade. Mas eu imagino que Constantino, mesmo tendo essa ideia, claro, não a colocaria em prática, já que sua vida era totalmente deplorável e suas convicções também eram feitas em cima das próprias conclusões pessoais e não da realidade que ocorrera, até porque Constantino não conhecia nada dos fatos que ocorreram com o Salvador, com seus discípulos. Lembre-se, naquela época não existiam ainda a canonização dos livros do Novo Testamento e nem o livro Bíblia para que Constantino a consultasse. Neste momento ele tem uma ideia. O que fazia aquele povo resistir tanto tempo, morrendo nas arenas, sendo saqueados em diversas invasões, e mesmo assim permaneciam firmes na sua fé, em adorar o único Deus? Qual era o mistério daquele povo? Constantino começou a ter essas ideias. E acordou. Ou pelo menos achou que tinha acordado. Olha, a força deles está nos livros que eles têm. Aí se recordou, eu creio, da época dos filisteus, que também roubara há tempos muito atrás esses mesmos livros, e com eles a Arca do Concerto, achando que o poder dos judeus estavam naqueles objetos. E esses fatos estão narrados na própria Escritura. Agora Constantino teria que buscar um método de perpetuar o cristianismo que ele criara. Escrever o livro não seria, então, a melhor forma para isso. Assim, Constantino recorre às Escrituras, que ele julgava ser o centro da fé daqueles homens e mulheres que seu grupo político de antepassados sempre matou, exterminou, massacrou. E aí, é claro, é hora que entra em cena a Septuaginta grega e os livros que foram confiscados um pouco antes do seu governo, na época de Diocleciano. Agora, como o protestantismo vê essa fase na história mundial? Vamos acompanhar um trecho do documentário do protestantismo. E não veja nada absurdo no fato do apresentador deste documentário elogiar Jerônimo, que entra em cena agora. Estou de frente para uma gruta de pedra na cidade de Belém que mede 20 por 20, onde um homem passou 16 anos de sua vida. Ele fez a maior coisa que poderia ter feito pela humanidade. Seu nome, Jerônimo. Nasceu na cidade de Dalmácia em 347 d.C. e tem pais cristãos. Seu pai cuidou de sua educação inicial e então o enviou para a cidade de Roma para estudar retórica e filosofia com um grande professor chamado Donato. Enquanto estava lá, se submeteu ao batismo nas águas. Isto causou um efeito profundo em sua vida. Ele deixou a cidade em 390 d.C., quando estava traduzindo um comentário do livro de Salmos. Ele e 3 amigos decidiram viajar para o leste.
Prosseguiram até alcançar a cidade de Antioquia, quando ficou seriamente doente. Ele foi tomado por uma febre alta e numa noite, quando estava delirando, sonhou que Cristo lhe dizia que ele não era um cristão. Por isso dedicou sua vida àquilo que julgava ser a tarefa mais difícil de todas: aprender e dominar a língua hebraica. No ano seguinte, ele esteve na cidade de Constantinopla. Ali, pregações importantes contra o arianismo influenciaram a se tornar um verdadeiro defensor da fé. Então, 2 anos mais tarde, ele foi à cidade de Roma presidir um concílio que estava havendo lá. Neste ínterim, ele conheceu Damasco, bispo de Roma, que mais tarde se tornaria papa. Um forte vínculo nasceu entre esses 2 homens e uma grande amizade surgiu. Grande o bastante para que, se Damasco pedisse a Jerônimo que, se fosse possível, traduzisse pela primeira vez o Novo Testamento do hebraico direto para o latim. Assim como o imperador Constantino recebera uma visão espiritual de Jesus Cristo e uma revelação, também Jerônimo receberia através de sonho. E isso nunca mais acabou. Até hoje, pessoas e mais pessoas têm recebido tais mensagens de Jesus Cristo, que a cada um manda fazer uma coisa mais absurda. Mas no caso de Jerônimo, essa visão fez com que ele então se interessasse em estudar hebraico, porque, pelo que contou aí o narrador, até então Jerônimo não falava o idioma hebraico. E agora ele era encarregado pelo futuro Papa a fazer a tradução do hebraico direto, segundo o narrador, para o latim, que era a língua do Império Romano naquela época. A tradução se chamou Vulgata porque ele usou termos populares. Essa é a explicação que a história nos contou e vem repetindo até hoje. Quando as pessoas colocam os seus títulos de bacharel aqui, PhD ali e outros doutorados lá, é porque aprenderam a repetir muito bem tudo isso que foi ensinado pelo sistema já há muito tempo. E esse próprio ensino do sistema diz então que agora Jerônimo iria fazer uma tradução para o latim porque isso era muito necessário. Jerônimo então agora faz a tradução da sua Vulgata popular e aproveita para inserir todo tipo de paganismo que existe até hoje na Bíblia, que passou a ser proibida a partir de então qualquer outra cópia em qualquer outro idioma, para que só pudesse se perpetuar a Bíblia de acordo com Jerônimo. Embora seu trabalho tenha se tornado conhecido como a Vulgata ou Bíblia, na linguagem comum também se tornou o verdadeiro instrumento que bloqueava o acesso a qualquer outra Vulgata. Esta foi tão altamente admirada que as gerações posteriores decidiram proibir qualquer outra tradução. Ao contrário, o latim se tornaria a língua oficial da Igreja. Todos os outros idiomas seriam, com isto, privados de qualquer tradução para sua língua materna. Neste momento, Jerônimo não apenas traduz a Escritura para a Bíblia Vulgata, mas conta as histórias de acordo com a tradução ou transliteração do grego para o latim. Aí entra Lúcifer, um termo criado por Jerônimo, que nunca antes dele havia sido falado. O diabo nunca se chamou Lúcifer, mas essa é uma outra questão para um outro momento. Não é o objetivo agora desse trabalho que estamos aqui mostrando, mas muitas, inúmeras coisas que estão até hoje surgiram com Jerônimo. O próprio Cristo e cristianismo, aquelas pessoas da Antioquia, que estavam na Antioquia naquele momento, e que pela primeira vez chamaram os seguidores de Yehoshua HaMashiach, a igreja, os salvos, de cristãos, na verdade nunca usaram essa palavra, porque não se falava esse idioma naquela época, naquele local. A palavra Cristo, ela não é hebraica, pesquise. Ela é uma palavra grega que significa ungido.
Aquelas pessoas que se referiam àqueles homens que seguiam o Salvador, e essas pessoas disseram deles ser cristão, segundo o que está na Bíblia de Jerônimo, a Bíblia do catolicismo, a Bíblia de Constantismo, que é a mesma do protestantismo, aqueles homens não chamaram aqueles povos de cristão, mas de seguidores do Messias. Messias seria a transliteração mais apropriada para o nosso idioma, para o português ou até para o latim, porque o português veio do latim. Agora, Cristo e cristão, até então, eram totalmente desconhecidos. Ninguém nunca tinha ouvido falar nisso, na época em que o Salvador andou pelo mundo e na época que seus discípulos passaram pela Antioquia. É mais um assunto que levaria um DVD inteiro, só para explicá-lo. Mas eu dou esse adendo aqui e me comprometo de fazer um DVD totalmente ele sobre Jerônimo, que aí você vai ver quantas coisas esse homem fez para acabar com a verdade do Salvador, para poder desvirtuar, para poder confundir e para poder levar muita gente para o local de perdição. Jerônimo foi responsável por isso tudo. Se o senhor tem Bíblia, o senhor deve isso à Igreja Católica. Na linha do tempo da nossa narrativa deste vídeo, nós estamos agora no momento pós-Constantino e pré-catolicismo. Os padres agora iam nomeando novos padres. Os mais velhos se tornavam supervisores ou bispos. E logo apareceriam também os papas. Um dos mais famosos e mais elogiados até hoje pelo sistema religioso cristão católico protestante é o Papa Gregório. Mas um homem veio ao papado com o nome de Gregório. Eles o chamavam de Gregório o Grande, e ele merecia o título. Ele era um homem magnífico. Certa vez em que o exército lombardo não tinha sido bem pago, ele decidiu que iria pegar o dinheiro da igreja e com ele pagar o exército. E por tal feito se tornou conhecido como o salvador do Império de César. E foi isso que trouxe universalidade e unidade à igreja. É claro que o sistema religioso ainda hoje defende aqueles homens do passado que fizeram toda essa confusão no início do cristianismo. E tem um motivo disso. Na verdade, aqueles são antecessores desses que estão aí hoje. São da mesma filosofia, da mesma linha. Mas essa questão envolvendo religião, ou seja, o cristianismo, ou o catolicismo, o protestantismo, etc., não é o assunto principal aqui desse vídeo. Aqui é a Bíblia, então vamos seguir na trajetória em direção à Bíblia, que estava sendo agora montada por Jerônimo. Jerônimo estava decidido, ele iria agora traduzir do grego alguns livros da Septuaginta, não todos, e também alguns livros recolhidos por Diocleciano, quando ele confiscou os livros sagrados e queimou também uma boa parte. E neste momento deveriam então adotar critérios. Quais livros da Septuaginta vão ser aceitos? Quais livros da Septuaginta serão recusados? Quais livros sagrados que iriam compor então o Novo Testamento seriam aceitos? E quais ficariam de fora? A Igreja Romana chamou esse ato de canonização, ou seja, aqueles que são inspirados por Deus vão entrar no livro Bíblia. Se for da Septuaginta, vai compor Velho Testamento, a primeira parte do livro Bíblia. Se forem ligados ao período pós o Salvador, vão compor então a própria Bíblia, o próprio livro, mas ficarão agora no restante do livro Bíblia, na segunda parte. E a partir daí, o que ocorre é que vai haver uma verdadeira seleção dos livros que irão entrar e não nesta canonização. Cabe uma análise aqui. Nós cremos que o Criador, ele capacitou pessoas para escrever, transformar em escrita a sua palavra, escrever a sua palavra e perpetuá-la através da escrita. Nós não temos dúvida disso. Mas será que o Criador ungiu pessoas da Grécia primeiro para fazer aquela tradução antiga lá da Septuaginta e agora, no período de Jerônimo, para poder traduzir tanto a da Vulgata grega como das escrituras hebraicas e até um pouco de grego também no Novo Testamento? Agora tudo isso para latim?
Se o nosso Criador capacitou homens para escrever os seus relatos e perpetuar, por que agora ela deveria ser proibida? Outras traduções. Por que agora o nosso Criador permitiria que Roma, o dono hoje da verdade, no período de Jerônimo, viesse então a proibir todas as outras traduções do original para qualquer idioma? Não seria para, no lugar de canonizar, canalizar? Quando você canaliza, você faz ela correr, se for uma água, por um trajeto pré-determinado. E quando você traduz do idioma original para o latim, e agora você não permite que outras traduções sejam feitas, você não está canonizando, está canalizando. Canalizando pelo seu território. E agora todos que beberem dessa água vão ter que beber da água contaminada de Jerônimo. E é exatamente isso que aconteceu. Agora, sobre Jerônimo e toda a sua contaminação, você aguarda que breve faremos um DVD especial sobre isso. Aí você vai comparar com o que você tem visto e vai ver que tem muito mais coisas ocultas do que você pode imaginar e que vai te deixar cada vez mais assustado de conhecer a verdade, que está oculta nesse sistema que está aí e que envolve principalmente hoje o sistema religioso e principalmente dentro dele o sistema cristão e principalmente dentro do sistema cristão o sistema protestante. É muito engano. Mas breve nós vamos ver tudo isso com Jerônimo. Por enquanto, vamos seguir em direção à Bíblia. Agora, a Bíblia vai ser feita. É claro que as pessoas não poderão lê-la ainda, porque ela não vai ter ainda a manipulação de capítulo, de versículo, nem de epígrafe. Ela vai existir a partir de agora apenas para perpetuar as ideias de Constantino e fazer jus ao seu cristianismo, que é associado à figura daquele homem que morreu na cruz, lá em Jerusalém. Nós temos 27 livros iguais. Esses 27 livros foram colocados ali magicamente? Se não fossem os bispos da Igreja Católica, de que jeito que o senhor tinha esses 27 livros aí debaixo do seu braço? É fácil acusar a Igreja de Babilônia, é fácil cuspir no prato que você comeu. Chegamos a um ponto em que tem que se decidir, tem que se escolher. E agora? O que vai ser canonizado e o que fica de fora? O que é divinamente inspirado, segundo o conceito do catolicismo, e o que não é divinamente inspirado, segundo o conceito do catolicismo, que faz parte do cristianismo criado por Constantino. Bom, a história contemporânea nos conta de vários concílios, de várias reuniões, de várias discussões, mas os próprios padres católicos são unânimes e dizem de forma diferente. Como é que a igreja decidiu quais eram os livros da Bíblia? A igreja decidiu quais eram os livros da Bíblia ouvindo, né? Os livros eram trazidos para os bispos, diz, não, esse é Jesus, pode ler na missa. A Bíblia nasceu na missa, pode ler na missa. Foi sendo feita uma lista de livros que podiam ser lidos na missa. Esse é Jesus, pode ler, é ele mesmo. E diz, não, isso aqui não é Jesus não, está errado, joga fora esse livro. Apócrifo. E é assim que foi sendo elaborada a lista dos livros do Novo Testamento. E como foram selecionados os livros da Bíblia? Foram selecionados assim. Chegava uma pessoa com um livro, dizia, olha, tem esse evangelho aqui. Aí o velho bispo, ou então o papa, sentava, leia para mim. Às vezes o bispo era até analfabeto. Leia para mim. E começava lá a ler. Ele ouvia aquilo e disse, este é Jesus. Pode escrever na lista, porque esse daqui a gente pode ler na missa. Aí de repente chegava com outro livro lá, maluco, do Evangelho de Judas, Evangelho carpocraciano, não sei o quê. O bispo chegava, não, esse não é Jesus. Porque não estava na tradição, não estava naquilo, na fé apostólica. Então a Bíblia existe, gente, graças a Deus, porque a Igreja Católica foi fiel à palavra de Deus. Eu creio que para falar do automóvel, não existiria ninguém melhor do que Henry Ford. Para falar do Windows, ninguém melhor do que Bill Gates. E para falar da Bíblia, ninguém melhor do que quem a criou. Se o senhor tem Bíblia, o senhor deve isso à Igreja Católica. E os padres católicos foram justamente os tais.
A questão envolvendo o momento da criação da Bíblia, ele é muito amplo, por isso eu me comprometo. Muito em breve faremos um DVD especial sobre Jerônimo, e aí sim colocaremos abertamente todos os detalhes envolvendo este momento. Mas a partir de agora, eu creio que seja o ponto principal aqui desse trabalho, porque você vai analisar junto comigo o livro A Bíblia. Faremos uma análise conjunta desse livro, você e eu. E eu não quero que você venha tomar as minhas palavras como verdadeiras, mas eu quero apenas que você analise tudo isso que, a partir de agora, será colocado aqui neste vídeo sobre o livro A Bíblia. E para isso, iremos retornar àquele exercício do início. Eu pergunto e você responde.